Nesse começo de ano, né, nesses 5 primeiros meses do nosso ano, a gente já teve mais de 400 acidentes de trânsito. Só metade disso foi com vítimas, né? O que São pessoas um número muito machucadas, alto, né? que ficam com lesões, se afastam do serviço. É um número muito alto se a gente for pensar em termos Sim. da cidade, das proporções da cidade, não é? Sim, e a Polícia Militar a gente tem intensificado a fiscalização. Tanto que nesse mesmo período, só a Polícia Militar, sem contar a Guarda Municipal, os agentes de trânsito e o radar, só a Polícia Militar já aplicou mais de 4.500 multas e recolhemos mais de 860 veículos. Então existe um trabalho da polícia nesse sentido, de organizar o trânsito, mas é que muitas vezes os condutores também não colaboram, né? A gente vê, hoje em dia existem as câmeras de segurança espalhadas pelas ruas da cidade, e em muitas situações de acidentes, acho que na maioria a gente constata que há uma sinalização de trânsito que não foi respeitada, né? Sim, a maioria dos acidentes, a grande falha é a do condutor. Não é, a grande maioria não vai ser nem a via e nem o problema do veículo. Vai ser o condutor. Questão do condutor mesmo. Do condutor. São motoristas que não respeitam o sinal de pare, não respeitam o semáforo fechado. Como é que é no dia a dia, vocês percebem? Inclusive dessas mais de 4.500 multas, a grande maioria foi de celular, mau estado de conservação do veículo e, por incrível que pareça, avanço do pare. Avanço do pare. Avanço do pare. O uso do celular é uma questão grave, né? Apesar de todas as campanhas, a gente percebe que a PM sempre fazendo orientações, mas ainda é comum flagrar, Cabo, as pessoas dirigindo e falando ao celular? Sim, ainda é bastante comum, né? Nós temos alguns dados que até deixam a gente meio desanimado. O celular é a terceira causa de acidentes fatais, né, envolvendo pessoas. O que acontece? Ela perde apenas por excesso de velocidade e embriaguez ao volante. A pessoa, enquanto ela dirige falando celular, ela aumenta em 400% a probabilidade de se envolver em acidente. E o que acontece na maioria das vezes? A distração da pessoa, falando no celular ou manuseando ele, se iguala a um condutor embriagado. Então ela chega muito próximo. Então a conscientização seria, acho que, a melhor forma, né? Dados do Denatran mostram que foram aplicados em 2019 2,1 milhões de autuações só referente a celular. E ainda assim continua ainda alto demais, né? Muitos então, condutores... você dá uma volta no quarteirão, você sempre vê alguém falando no celular, né? Raramente você passa isso despercebido, né? Os condutores acham que isso não vai influenciar em nada no tempo de reação, na questão da atenção que eles prestam ao trânsito, mas influencia sim, né? Pode causar um grave acidente. Influencia bastante, tanto que ele se iguala a dirigir embriagado, né? Em termos de distração, quanto a pessoa perde, né, a atenção no que está fazendo. Tem pessoas que acham também que, tipo, parei no semáforo, eu posso usar o celular. Continua também, além de continuar sendo infração de trânsito, tira também a sua atenção, tanto ao seu redor, quanto às vezes abre o semáforo e você continua lá digitando, falando, perde total noção, comum, né? Também, né? É comum, né? O cidadão, ele pode ser autuado se ele estiver parado no semáforo e estiver no celular. Sim, pode sim. O que ele pode fazer, caso aconteça de tenha que atender ou mexer no celular, procure um lugar, estacione o veículo em um local apropriado para isso, aí sim você pode até usar o celular sem atrapalhar o trânsito, né? Mas mesmo parado no semáforo, mesmo aqueles segundinhos do semáforo ainda é proibido, ainda também da autuação. O Cabo Farina também falou sobre a questão da embriaguez. O Gilson Santuro, no boletim policial de hoje, trouxe inclusive uma ocorrência aqui em Rio Claro de condutor embriagado, novamente flagrado aqui no trânsito da cidade. Apesar de todo o rigor da lei seca, a legislação hoje ser mais severa, também ainda é uma situação comum no trânsito? Ainda é, principalmente aos finais de semana, né? Ou quando vai chegando de quinta, sexta, sábado, aumenta bastante esse índice, né? É falta talvez de conscientização ou achar que só dessa vez não vai dar nada e é aí que acontecem as coisas, né? Infelizmente, a gente sabe, até houve relatos de situações de acidentes que resultaram em mortes devido à embriaguez do condutor, não é? Sim, isso se envolve em acidente, geralmente, quando a pessoa está embriagada, ele comete mais do que só dirigir embriagado, né? Às vezes junta essas velocidades, as imprudências, os avanços de sinais de pare, sinal vermelho do semáforo, e acaba envolvendo pessoas que não têm nada a ver com isso, né? O pedestre é disciplinado ou também colabora para que esses acidentes aconteçam? A gente tem ainda muitos casos de também que são por imprudência do pedestre. Eu acredito que assim, nós temos talvez uma deficiência nisso, porque existem regras também para o pedestre, né? Ele tem que atravessar na faixa, ele tem que atravessar, quando na faixa de pedestre tiver o semáforo para ele tem que aguardar o semáforo para ele, mas eles
parece que é um Pix, e não é. Tem regulamentação para eles também, né? É que, infelizmente, nós não temos como puni-los, né? Por não cumprir as regras. Mas tem regra também para o pedestre. Tem regra também e tem necessidade de atenção, né? Sim, atravessar a rua é no menor espaço possível, né? Geralmente ele atravessa na diagonal, ocupando a maior parte da via onde é destinado aos veículos, né? Ciclistas também, né? A gente vê Ciclistas. aqui no centro, principalmente, muitas imprudências aí praticadas por ciclistas. Sim, eles andam muito na direita, né? Na esquerda, quer dizer... Na corta no meio dos contramão. carros, na contramão, e é um veículo também, né? Deveria seguir as regras dos veículos também, né? Essa questão do trânsito, a gente sabe que existe a parte punitiva, né? Que é realizada pela Polícia Militar, a fiscalização, mas ela depende bastante da questão da educação, de mudanças de hábito, de comportamento, capitão? Sim, inclusive por isso que a gente trouxe esse tema para cá. Né? Principalmente, se a população realmente obedecesse as normas de trânsito e prestasse atenção na direção, né? Evitasse o uso do celular e estivesse atenta, com certeza, a maioria desses acidentes de trânsito que a gente teve teria sido evitado. Por exemplo, se há um motociclista que usa uma vaga de carros, quem que fiscaliza esse setor aqui na nossa área central da cidade? Pode ser tanto a Polícia Militar, quando for solo é do município, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Então, Polícia Militar, Guarda Municipal e agora os novos agentes de trânsito do município. Todos estão Todos aptos a fazer esse trabalho. trabalho. Quando o senhor fala em solo, que situações que são, assim? Estacionamento, próprio passar o pare. Lançar o pare, Essas questões Semáforo. todas. Semáforo. parar em cima de faixa de pedestre. A Guarda Civil Municipal também pode agir. Pode agir. No caso de acidentes, vocês vão até o local, a pessoa pode acionar a Polícia Militar ou depende da situação? Como é que funciona? O cidadão tem que ir até a delegacia fazer o seu registro? Se o acidente for com vítima, aí sim a PM se desloca até o local. Mas se for sem vítima, aí as partes envolvidas se deslocam até a companhia, onde será elaborado o BO por lá. Se houver, por exemplo, uma colisão sem vítimas, de que Sim. forma que o condutor pode se garantir de que a outra parte também vai ser implicada? Porque às vezes a pessoa, na hora ali do nervosismo, acaba ou foge do local, ou se nega a ir até a delegacia. De que forma que esse cidadão pode se resguardar em relação aos seus direitos? Se ele conseguir pegar o maior dados possíveis do veículo que se envolveu, né, tipo, que veículo que é, cor, placa principalmente, né, que tem como você identificar o veículo, aí fotografar, tudo isso aí ajuda bastante na hora de elaborar o BO. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.